Diferença de valores aí a serem pagos no auxílio-doença. Vocês sabiam que tem esse tipo de diferença? É o que nós vamos trazer aqui no vídeo. Você está recebendo auxílio-doença, você fez o pedido, você está com o seu benefício em análise, então esse vídeo aqui é para você. Presta atenção em tudo que eu vou falar aqui, que esse conteúdo é super importante. O auxílio-doença, né, atualmente é chamado de incapacidade temporária, mudaram o nome, nossa. É igual aquelas coisa que a Polícia Federal faz. Vamos à operação. Faz uma reunião de umas 50 pessoas para decidir o nome da operação. Nossa, mudaram o nome, quer dizer que mudou tudo. Não, não mudou, continua a mesma coisa. É um benefício pago pelo INSS para segurados que por motivo de acidente ou doença eles ficam temporariamente incapazes de exercer as suas atividades de trabalho. No entanto, um ponto que gera muitas dúvidas entre os segurados é a variação dos valores pagos. Tem diferença? Tem. E nós vamos explicar. Essa diferença ocorre devido a diversos fatores, como histórico de contribuição, a fórmula de cálculo e o tipo de benefício concedido. Ah, mas não é tudo auxílio-doença? Não, não é. O cálculo do valor do auxílio-doença não é o mesmo para todo segurado. Cada segurado possui uma média salarial individual baseada nos salários de contribuição registrados no sistema do INSS. Isso significa que pessoas que contribuíram com valores mais altos terão, naturalmente, um benefício maior, enquanto aquelas que contribuíram com valores menores receberão um benefício proporcional reduzido. A primeira etapa para determinar o valor do auxílio-doença é calcular a média dos salários de contribuição. O INSS considera os salários dos últimos meses de contribuição desde julho de 1994. Tem hora que a caixa aqui entra em parafuso, viu, pessoal? É igual o HD do computador. Tem hora que ele dá uma pane, não esquenta não, tá? Ou gravaram a data, pessoal? Desde julho de 1994. Ou desde o início das contribuições lá do segurado. O cálculo resulta em um valor conhecido como salário-benefício, que servirá de base para pagamentos do auxílio. No entanto, é importante destacar que o auxílio-doença, ele não paga 100% do salário-benefício. Isso sem condições. A regra geral determina que o valor a ser pago correspondente é uma média de 91%, tá, do salário-benefício. Por exemplo, se a média de salários de contribuição for de 2.000 e o valor do auxílio-doença, qual será? 1.820. Isso já cria uma diferença natural em relação à expectativa de muitos segurados. Poxa, mas 9% a gente está perdendo salário? Pois é. Outra situação aí que influencia os valores pagos é a existência do teto do INSS, que limita o valor máximo, tá, dos benefícios. Gozado, a gente ouve isso, mas tem gente que recebe 30, 40, 50 mil de benefício do INSS. Vocês sabiam disso? Nós temos gente aí no poder aí, ó, a gente não pode falar o nome, que é aposentado, e não é aposentado pelo teto não, ganha muito mais que isso. Isso serve pra mim, pra você, pra contribuintezinho aí, que paga aí, que ganha. Agora vai ver se os tubarões lá ganham o piso. É igual, diz que o piso, ninguém pode ganhar mais que o salário do presidente da República, que é mais alto. Só dá uma passeadinha pelo Poder Judiciário e fica sabendo quanto ganha um juiz. O salário do presidente da República fica lá para trás, perto, e está na Constituição. Isso é só para demonstrar, tá, pessoal, como a gente vive num país sério. Bom, esse teto estava fixado em R$ 7.786,02. Isso significa que, mesmo que o segurado tenha uma média salarial acima desse valor, o auxílio-doença não vai ultrapassar esse teto. Você pode ganhar 20 mil por mês. Se você entrar no auxílio-doença no INSS, não for tubarão, não for político, aí você vai receber só o piso, que é de 7.786,02 agora, enquanto tiver aumento, muda. Assim, mesmo com os altos salários de contribuição, existe um limite que impede o pagamento de valores superiores ao máximo permitido. É mesmo. Além disso, a natureza das doenças ou o acidente pode impactar no valor recebido. Olha lá, que doença que é, que acidente que é. Se a incapacidade for decorrente de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, o auxílio-doença é pago de forma diferente e costuma ser vantajoso para o segurado. Nesses casos, o benefício é conhecido como auxílio-doença acidentário. Além de manter o cálculo de 91%, ele garante ao segurado a estabilidade de emprego de 12 meses após o retorno de trabalho. Então, quando é doença ocupacional ou acidente ocupacional, quer dizer, relacionado ao seu trabalho, você tem
91% mais os 12 meses de estabilidade quando você retornar ao trabalho. Já no caso do auxílio doença previdenciário, o primeiro lá, ocupacional, é acidentário, esse é previdenciário. Previdenciário é quando você está em casa, se machuca, vai passear, fora, que não tem nada a ver, uma doença que você pegou que não tem nada a ver com o seu trabalho, é concedido em situações de doença comum, o previdenciário. O segurado não tem direito à estabilidade após a recuperação. Olha aí. Aí tem gente que volta, eu voltei do auxílio doença, que eu estava jogando bola, quebrei a perna. Aí a empresa, não, eu vou entrar com o processo. Não cabe processo, você não tem a estabilidade de 12 meses. Só tem estabilidade quando é acidente dentro do trabalho ou percurso. Essa distinção também entre os dois tipos de auxílio doença pode não alterar diretamente o valor do benefício, mas traz impactos importantes para o segurado aí ao longo prazo, tá? Outro fator que causa variação nos valores que são pagos são erros de cálculo pelo INSS. Ele nunca erra para cima, ele sempre erra para baixo. Nunca erra para pagar mais, né? Gozado. O que será? Será que eles tentam fazer com que a pessoa não veja lá e passa batida e alguém ganha com isso? Acho que não. Isso acontece só lá em Nárnia. Aqui não acontece essas coisas. Muitas vezes o sistema não considera todos os salários de contribuição, especialmente em casos de vínculo empregatício antigo ou com períodos de contribuição faltando. Nesse caso, o benefício ele pode ser concedido com um valor inferior ao que o segurado realmente tem direito. Além disso, o tempo de contribuição também pode impactar o valor do benefício. Segurados com contribuições mais constantes e com salários estáveis ao longo dos anos têm uma média de salários mais equilibrada, resultando em um valor de benefício mais previsível. Por outro lado, segurados com contribuições irregulares, alternando períodos de altos e baixos salários, podem ter uma média salarial reduzida, impactando diretamente no cálculo. São os contribuintes individuais, facultativos, que pagam o carnê, umas prestações, depois não paga, vira aquela... depende muito da situação financeira, né? Não é que a pessoa não paga porque ela não quer pagar. É a situação financeira. É igual o carnê de loja, a gente vai pagando até apertar. A hora que aperta é a primeira coisa que a gente deixa de pagar. Pô, você acha que a minha vida é diferente da sua? O tipo de segurado também interfere nos valores pagos, tá? Os trabalhadores e empregados têm benefício calculado com base nos salários de contribuição feitos através da folha de pagamento, enquanto as contribuições individuais, como autônomos, MEIs, precisam contribuir diretamente ao INSS. Se esses segurados contribuírem com valores muito baixos, o INSS também será baixo. Também nem pode, né? Vai contribuir lá com a merrequinha e querendo ganhar milhões. Aí não dá, né, pessoal? Outro ponto relevante é a data de início do afastamento. O INSS considera o salário de contribuição até a data do afastamento para calcular essa média. Se o segurado ficou muito tempo sem contribuir antes de ficar incapaz, isso pode reduzir a média salarial e, consequentemente, o valor do benefício. Situações de revisão de benefício também podem surgir quando o segurado identifica que o valor concedido está abaixo do correto. Não, é o que eu falei, nunca está acima, tá? Em casos assim é possível entrar com um pedido de revisão no INSS ou até mesmo buscar um auxílio judicial para corrigir eventuais falhas nos cálculos. Esse processo, embora demorado, ele pode garantir que o segurado receba os valores devidos, tá? Pode até vir aqueles atrasados lá que ajudam bastante. Para os segurados que possuem benefícios acumulados, olha aí, como aposentadoria e pensão por morte, é importante destacar que o auxílio doença ele não pode ser acumulado com outros benefícios. Nesse caso, o INSS paga apenas o benefício de maior valor, o que também pode gerar confusão entre os segurados sobre as diferenças nos pagamentos. Além das questões técnicas no cálculo, as mudanças recentes na legislação do INSS também afetam o valor do auxílio doença. Reformas previdenciárias, ajustes nas regras de concessão podem, ao longo do tempo, criar diferenças nos valores pagos, exigindo que os segurados estejam atentos aos seus direitos. Casos de doença grave ou de longa duração, tem muita gente aí que estava esperando. O auxílio doença ele pode ser transformado em aposentadoria por invalidez. Só que eu já expliquei, depois da reforma da Previdência, vocês estão vendo que a média é de 91% para o auxílio doença. Se for converter para aposentadoria por invalidez hoje, cai para 60%. Por quê? Porque mudou os cálculos na promulgação da reforma da Previdência em 2019 e
Previdenciário, também tem isso na aposentadoria por invalidez, viu pessoal? Quando é acidentário, que é relacionado ao trabalho, a doença também, e tem o previdenciário, que você se aposentou por invalidez, mas teve lá o acidente, a lesão que não tem nada a ver com o trabalho. Nesses casos, que é o previdenciário, que não está ligado ao trabalho, é 60% do valor da contribuição. Tem acréscimo de 2%, eu não vou ficar falando aqui porque tem vídeo. Procura o vídeo aqui no canal e assista para você tirar todas as suas dúvidas com relação a tudo de aposentadoria por invalidez. Mas tem que ficar sabendo disso. Nessa situação o cálculo muda e pode resultar num valor maior ou menor, dependendo do histórico de contribuição. Outro fator que deve ser observado é a forma de contribuição. Contribuições feitas com base em salário mínimo resultam em um benefício igual ao piso previdenciário, que é o valor de um salário mínimo, o INSS paga para qualquer segurado. Tem gente que me pergunta aqui, né? Eu falo do auxílio acidente, que é aquele que você fica com uma sequela tal, e você pode retornar para o trabalho e recebe. Aí tem gente que não cansa de me perguntar, não assiste o vídeo, depois fica perguntando: ah, mas se a pessoa ganhava salário mínimo, aí ela vai voltar para o trabalho ganhando salário mínimo e vai ganhar metade do salário mínimo no auxílio acidente? Está na Constituição que não pode. Eu sei que está na Constituição. Só que é o seguinte, o auxílio acidente ele é um benefício indenizatório, ele não é um benefício como os outros. Por isso que ele pode ser menor que um salário mínimo. Entendeu? Brincadeira, viu? Eu estou explicando porque tem gente que me pergunta e eu explico isso. Olha, 5 anos de canal, eu explico isso há 5 anos e ainda tem gente me perguntando. Eu vou começar todo o vídeo a explicar para ver. Apesar que as pessoas não assistem até o fim, né? Eu já tenho que começar o vídeo falando sobre isso, independente do assunto. Ai, ai, ai. Bom, atualmente esses valores são equivalentes a um salário mínimo vigente. Tá na Constituição que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. A não ser que o benefício não seja um benefício comum, seja uma indenização. Tá bom? Por fim, para evitar variações injustas ou reduções indevidas no valor do auxílio-doença, é fundamental que os segurados mantenham contribuições em dia e verifiquem regularmente o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. O que é esse CNIS? Esse CNIS é o documento que ele tem todo o seu histórico de contribuições desde o seu primeiro salário. Você já está há 50 anos trabalhando, tem lá o teu primeiro salário lá, a primeira empresa, data de início, data de término, tem tudo. A sua vida profissional está ali, tá? Então, dá muito problema às vezes, porque tem empresas que deixaram de contribuir e não aparece no CNIS, e a pessoa conta com aquele tempo para se aposentar e no fim não está. Se você não está contribuindo, a empresa não repassou, dá problema no tempo e é um rolo. Também tem vídeos falando sobre isso aqui, tá? Esse acompanhamento do CNIS, ele vai garantir que todas as contribuições estejam corretamente registradas, evitando os problemas futuros. Portanto, diferença nos valores pagos do auxílio-doença, vocês viram que tem explicação. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro aqui, objetivo e ter tirado dúvidas, tá bom? Para você que está chegando a primeira vez no canal aqui, seja muito bem-vindo. Vídeo aqui é assim, tá, gente? Tem vídeo que eu trago aqui que, olha, a gente até faz desabafo, às vezes até um pouquinho rude, porque é uma pena que a gente não tem como encontrar certas pessoas para falar cara a cara, né? Estou falando a nível político, tá? A nível do que fazem com segurados, esses absurdos que acontecem dentro do INSS. Mas aí a gente acaba comentando porque faz parte do assunto. Mas é gostoso assim, é um vídeo descontraído também, um pouco descontraído, apesar de ser um assunto sério, viu? Não é porque às vezes eu brinco aqui que eu... Não, o assunto é sério. É para não ficar aquele vídeo maçante, sabe? Então a gente faz de vez em quando uma gracinha, tá? Tenta dar uma quebradinha de gelo. Mas é assim que a gente traz aqui os conteúdos relevantes, atualizados e importantes, tá? Se você gostou do meu trabalho, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você vai estar sempre recebendo conteúdos. A vantagem é sua, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês, com tudo de bom, com tudo que eu desejo para mim e para minha família, que chegue a vocês em dobro, tá? Eu vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.